Oi, gente! Hoje no nosso vídeo eu vou falar um pouquinho sobre atendimento médico aqui na Alemanha e relatar algo que aconteceu comigo bem chatinho sábado. Sábado o Benjamin precisou de um atendimento de urgência e eu liguei por 112, que é mais ou menos o SAMU aqui o SAMU do Brasil, aqui na Alemanha. E eles vieram até a minha residência e constaram que Benjamin de fato precisava de um atendimento de urgência. O Benjamin, ele já estava doente, já fazia 3 dias, estava sendo medicado, mas ainda assim ele estava com febre. O que me deixou mais apavorada a ponto de ligar para o 112 foi a queixa dele de dizer que estava com falta de ar. E aquilo meio que foi me deixando apavorada, porque ele ficou o tempo todo, mamãe, tô com falta de ar, tô com falta de ar. E aquilo fez com que eu ligasse para o 112. Eles vieram e constaram que o Benjamin precisava do atendimento de urgência. Só que aí começou toda a nossa dificuldade. Por quê? Porque eu estava sozinha em casa com as 3 crianças e o Uva estava viajando. E naquele momento, de fato, eu não tinha ninguém para deixar a Luiz e o Benício. E eles queriam, porque queria que eu desse um jeito, arrumasse alguém que ficasse com as crianças para mim poder ir para o hospital com o Benjamin. E não tinha mesmo naquele momento ninguém. E logo em seguida, a outra dificuldade foi porque eu não sabia que o bebê conforto do Benício estava aqui no Keller, estava aqui em casa. Eu jurava que o Uva tinha deixado no carro. Então, foi todo um processo para ver como a gente ia chegar no hospital sem as crianças estar com a cadeirinha. No caso, a de Luiz, eu estava aqui, Benjamin, ele ia deitado na maca, então não tinha nenhuma dificuldade, mas precisava, então, o do Benício. E foi aí que, graças a Deus, assim, veio na minha mente que talvez o Uva pudesse ter deixado no Keller. E foi aí que eu fui no Keller ver se poderia estar lá. E de fato tava lá o bebê conforto. E foi aí que a gente foi pro hospital. Só que num caminho, no caso, quando a gente entrou no carro, na ambulância, o Benjamin disse que queria fazer xixi. Então eu pedi para o cara lá, para o Benjamin fazer xixi, pedi por favor. E ele dizendo que não, que ele tinha que se segurar. Tem noção o que é você dizer para uma criança que ele tem que segurar o pipi, gente? Que absurdo. Então, e olha que eu não queria vir em casa, não. Abrir as portas, tudo de novo, não. Eu só queria que Benjamin descesse do carro e fizesse xixi ali fora. E ele não deixou. E tudo aquilo, naquele momento, assim, criança doente, eu sozinha tendo que resolver tudo, aquilo me deixava indignada, triste, preocupada, e eu só fazia chorar. Eu não sei se eu chorava de raiva, se eu chorava de tristeza, de preocupação, era uma mistura, era um mix. Hoje eu consigo falar melhor sobre esse assunto, mas naquele momento foi bem difícil para mim. Então eu conversei com o Benjamin e disse: bem, tu consegue chegar até o hospital, filho? Tu tem que se segurar só um pouquinho. Aí foi aí que ele disse: sim, mamãe, eu consigo, eu vou ser forte, eu vou conseguir. Então, a gente foi pro hospital. Graças a Deus, o atendimento lá foi bem rápido. Assim que chegou, foi logo atendido. Ele foi logo atendido. Mas ele também pediu a médica para ir no banheiro. E ela não deixou. Ela disse que ele esperasse mais um pouquinho. Só que naquele momento, ele não conseguia mais esperar nem um pouquinho. Porque ele já vinha esperando desde que estava aqui, desde que saiu de casa. Então, foi aí que ele gritou e disse: mamãe, eu não consigo mais, vou fazer xixi nas calças. Eu juro que naquele momento eu só não deixei o Benjamin fazer xixi lá na cama, porque ia dar trabalho pra mim e ele ia ficar mijado, ia ficar se coçando por nós, não foi por eles não. Aí eu tirei a roupa do Benjamin bem rápido e coloquei ele com a cueca, com a fralda do Benício, pra ele fazer xixi na fralda do Benício. Mas naquele momento me deu muita raiva, gente. Aí pra não ficar só nessa, quando foi na segunda-feira, a gente recebeu um encaminhamento para ir para o médico pediatra dele, para ser avaliado, porque o Benjamin ele não ficou internado, porque nem tinha possibilidade, porque eu estava com as 3 crianças. Então, a gente veio para casa e na segunda-feira a gente tinha que retornar no médico pediatra dele, porque aqui é assim, atendimento de urgência é de urgência e caso... Normalmente você tem que passar pelo seu médico, ou o médico da família ou o médico pediatra. Então eu tava com esse encaminhamento na segunda para ir no médico pediatra do Benjamin. Então, o Uva tentou o tempo todo ligar na segunda para saber mais ou menos o horário que a gente podia ir e não tava conseguindo. Aí foi aí que eu disse: independente de você conseguir ou não, amor, eu tô indo porque
porque o atendimento de urgência lá começa mais ou menos de 11 horas. Então eu fui, foi tanto que quando eu dei 11h15, o Uber mandou uma mensagem pra mim, eu já tava lá na porta do consultório, ele disse, olha, eles pediram pra tu estar lá de 11h30, eu digo, pronto, tá ótimo, porque eu já tô aqui na frente. Só que quando eu dei a carteirinha das 3 crianças para serem atendidas, porque Luiz já fazia 2 dias que vinha com o nariz escorrendo e o Benício já fazia 7 dias que estava resfriado. Então eu disse, não, eu vou colocar os 3 para serem atendidos. Aí lá elas se recusaram a atender os 3, disseram que era só o Benjamin. E o Uber já tinha falado no telefone antes que seria o atendimento para os 3, que os 3 estavam doentes. Mas aí ela ficou questionando, dizendo que não, que de jeito nenhum, que não ia atender. Aí foi aí que eu bati o pé e disse, olha só, você pode até não atender a Luíse, porque ela começou a ficar resfriada agora, nesses últimos 2 dias, e eu vou conseguir fazer o tratamento dela sozinha em casa. Mas o Benício, que já tá doente, já faz 7 dias, e que nesses últimos 3 dias ele também dormiu mal, tá com roncado, tá com chiado no peito, a médica vai ter que avaliar, porque eu não vou sair daqui sem a médica dar uma olhada no meu filho. Porque como o Benjamin foi diagnosticado com bronquite, então eu fiquei com medo do Benício também tá. E como a gente sabe, se isso não for bem cuidado, não for bem tratado, isso causa uma pneumonia. Aí foi aí que moído vai, moído vem, ela pediu a carteirinha do Benício e disse que o Benício também ia ser atendido. Mas sabe o que foi que ela fez, gente? Inacreditável. Ela me deixou fora do consultório com as crianças e na hora do atendimento, ela pegou só o Benjamin para ser atendido. O Benjamin foi atendido pela médica sem a minha presença. Você tem noção? Mas aí o Benjamin, por estar com 4 anos, ele já é bem mais tranquilo. Eu disse, bem, tu vai, a médica vai fazer algumas perguntas e vai te examinar. Aí ele foi tranquilo. Só que o Benício, ele só tem 10 meses, gente. Então, pra ele, assim, ele foi do meu braço até o consultório e voltou chorando depois do atendimento. De fora do consultório, eu consegui escutar só os gritos, o choro do meu filho. E tudo isso, naquele momento, me deixava tão triste, com toda a vontade de chorar, tão revoltada. Tão revoltada e triste por estar passando por aquela situação, porque eu nunca vi na vida uma criança de 10 meses entrar no consultório da médica, de uma pediatra, para ser avaliado sem a presença da mãe. Então aquilo na minha cabeça não entrava por tudo, tá entendendo? Porque o que a criança vai falar? A médica vai avaliar sem nem sequer ouvir o que a mãe tem a relatar sobre o filho, sobre a criança. Foi tanto que quando ela trouxe a receita do Benício, a atendente veio me dar, ele foi atendido e veio me dar a receita, ela me deu todos os medicamentos que eu já havia dado ao Benício, já fazia 7 dias que o Benício estava tomando exatamente todo aquele medicamento que ela solicitou. Aí eu disse, olha só, já fazem 7 dias que o meu filho está tomando esse medicamento e ele está piorando, ele não teve melhora. Por isso que é ruim a mãe não falar com a médica, ela não saber o que está acontecendo com a criança. Aí ela disse, não, mas ele tem que continuar tomando todos esses. Só que da última vez que eu tinha ido numa consulta com o Benício, a médica brigou comigo porque já fazia 2 semanas que eu estava colocando remédio no nariz dele e ela disse que aquilo causava um efeito reverso. No caso, estava prejudicando ele. Aí como é que naquele momento, naquela hora, ela me disse que eu tenho que continuar dando o medicamento que há uns meses atrás, quando eu fui na médica, ela disse que não podia, entendeu? Então naquele momento aquela atendente nojenta só queria se livrar de mim, que eu fosse embora. Ela respondeu isso, mas nem de fato sabia que de fato ele poderia ou não continuar tomando aquele medicamento. Usar aquele medicamento no nariz e continuar com o uso do xarope. Mas aí tudo bem, gente. Eu tava tão assim, indignada, tão revoltada, assim, não aguentando, não suportando também mais ver a cara daquele pessoal lá, que eu só quis ir embora também. E assim, graças a Deus, o Benjamin tava evoluindo e o Benício não era nada grave, não era uma bronquite, ele tava com uma inflamação no ouvido. Pelo menos foi o que elas falaram, né?
Ô, Beni. Então foi isso, gente. Assim, não é a primeira vez que eu tenho essas coisas. Assim, é uma novela mexicana toda vez que eu vou nesses consultórios médicos aqui na Alemanha com as crianças. Da última vez o Benjamin, olha ele, gente. Na última vez o Benjamin precisou fazer um teste de alergia. E a enfermeira atendente foi bem imbecil também com ele. Foi tanto que eu chamei ela de idiota. Eu disse que ela era idiota. Na verdade, eu falei em português com o Benjamin. Que ele não se preocupasse que era só uma idiota. Eu falei em português, mas lógico que idiota se entende em qualquer lugar do mundo. E ela sabia que eu estava me referindo a ela. E depois o Benjamin quis fazer caca. A médica estava demorando depois do exame a atender a gente. Então eu precisei colocar o Benício no carrinho e a Luíse para poder limpar o popô do Benjamin, que ele não se limpa só. E ela não deixou eu entrar no banheiro com um carrinho de bebê. Ela disse que não podia. Olha que absurdo. Então eu disse, não, meu filho precisa ir ao banheiro, ele quer fazer caca, ele não se limpa sozinho. Então, caso eu não possa entrar com o carrinho, então você vai ter que segurar o meu pequeno aqui, porque eu preciso limpar o popô do meu filho. Aí foi que aí veio uma outra mulher, que na verdade eu nem lembro se de fato ela trabalha lá, porque eu nunca tinha visto ela lá. Ela segurou o Benício nos braços para que eu pudesse limpar o Benjamin. Na época, Benício já ficava em pé, mas ele sempre caía. E quando ele caía, colocava a mão no chão. E eu não queria que ele colocasse a mão no chão porque estava sujo o banheiro. Olha. Aí foi isso, gente, assim, sempre é uma novela mexicana, eu tenho sempre, assim, a má sorte de ter um mau atendimento aqui. E isso é algo que acontece comigo, eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo é exatamente isso que eu passo aqui com atendimento médico com as crianças. Possa ser que as outras pessoas não tenha a má sorte que eu tenho, mas isso é o que acontece comigo aqui. Isso são coisas que aqui vai me deixando bastante chateada. E que, assim, se eu aconselho a alguém que mora aqui, você não seja boba, você não abra mão, assim, dos seus direitos. Se você puder questionar, brigar, você vai e faz, porque, assim, tudo que eles querem é montar em cima. Se você for bobinha e aceitar tudo, eles montam em cima da gente. Mas comigo, assim, eu sou chata também, assim, e eu vou e fico questionando mesmo e brigando. Foi isso, gente, que aconteceu com relação ao atendimento médico aqui, esse último atendimento médico aqui. E que me deixou bastante revoltada e triste, porque eu não entendo como uma criança pode ser avaliada sem a presença da mãe. Foi isso que aconteceu. Beijos, até o próximo vídeo. Espero que não seja um relato tão chato e tão triste como esse, porque particularmente naquele momento isso foi bem chato pra mim, bem triste, me deixou muito arrasada. Tchau, até o próximo vídeo. Ai, Benício, você rasgou, arrancou minha orquídea, menino.